boa tarde. Estamos aqui reunidos na Casa do Descabeço, dentro do Museu de Portimão, uma sala francamente bonita, que vai ser o lançamento de uma nova forma de fazermos esta teia de ideias. A teia de ideias até então foi sempre com o público a assistir e agora desta vez vai passar a ser num modelo mais restrito, mas que depois vai ter uma projeção muito maior. E o desafio de hoje, e o título que nos traz aqui hoje, é como tornar a cultura atrativa. E para isso nós decidimos convidar, no âmbito da cultura, eu acho que se calhar fomos mais uma vez um bocadinho desafiadores e arrojados. Falamos em cultura e se calhar poderíamos pensar, vamos trazer um escritor e um pintor. Não, saímos um bocadinho fora da caixa e trazemos um homem ligado à música, um homem ligado às artes circenses. Concretamente temos à minha direita o DJ Delight, que é uma figura incontornável no panorama nacional, no que diz respeito à música, com uma carreira já com umas décadas, desde 1998, uma figura francamente influente na vida noturna em Portugal. Hoje em dia está sediado, ou eventualmente as suas referências neste momento é o Lick e o Nó Solo, alguns dos sítios onde passa música e toca com regularidade, mas paralelamente desenvolve muitas atividades no âmbito musical, promoção de grandes eventos de massas, e vamos ter a oportunidade de explorar esse caminho e todo essas experiências e essas atividades que tem vindo a desenvolver. Aqui do meu lado esquerdo tenho, como é conhecido vulgarmente, o Léo Lobo, o Modesto Augusto, ou o palhaço Modesto Augusto, é o diretor artístico e o fundador do Circo Vagamundo. Tem um percurso muito interessante, nasceu na Alemanha e se calhar por isso também só isso lhe fez trazer aqui algumas inspirações pelo caminho que depois decidiu fazer. Começou por fazer muito um trabalho pela formação que atende à educação ambiental com crianças e que se calhar este foi o clique que depois o levou a fazer formação em teatro e que o fez vir a desenvolver uma série de projetos muito inclusivos e muito dirigidos às crianças aí pela Europa. E nos últimos anos, já alguns, está mais sediado aqui pela região do Algarve, mais concretamente ali na zona de Algesur, mas que vai andando a circular pelo país e sempre numa perspectiva, e pensamos no circo, mas é sempre numa perspectiva muito social, muito inclusiva, muito virada para grupos, poderíamos falar de grupos mais desfavorecidos, e desta forma o teatro poder ser, o circo poder ser uma alavanca para incluir estas pessoas. Bom, então isto aqui é um grande desafio, não é? Temos aqui realidades diferentes na área cultural, e como o tema era como tornar a cultura mais atrativa, a cultura atrativa num mundo constante de mudança que nós observamos hoje, se calhar eu arrancava logo aqui, começava por vos perguntar, voltando aqui se calhar à minha direita, daqui um bocadinho vou para aqui para a minha esquerda, como é que vocês entendem o que é que para vocês tem que ser uma cultura atrativa para a realidade do mundo que nós temos hoje em dia? Ora, em primeiro lugar, boa tarde, obrigado pelo convite. Obrigado pela ousadia de trazer um DJ e um palhaço uma conversa sobre cultura. Eu acho que nós hoje em dia, portanto, o tema é como tornar a cultura mais atrativa. Eu acho que a cultura é atrativa. Acho que em primeiro lugar, compreendermos qual a posição e qual a proposta. Quando falo em cultura no abstrato, portanto, em todas e quaisquer formas de manifestação cultural. Portanto, eu acho que a cultura deve ser feita para as pessoas, para satisfazer as pessoas, para satisfazer o público, e não para satisfazer instituições, ou para satisfazer ideias pré-concebidas, ou para satisfazer status quo. E acho que, nesse sentido, a análise que devemos fazer, isto deve ser uma análise constante, é ir avaliando a evolução dos públicos e entendendo o que é que os públicos pretendem, porque só faz sentido nós fazermos cultura, só faz sentido a manifestação artística
se for para satisfazer a necessidade do público de consumir emoções. No fundo, o que se pretende quando falamos de cultura, falamos de arte, e nesse sentido parece-me a mim que esse é o papel final, é satisfazer emoções, complementar ou satisfazer, o termo é incontornável, uma necessidade que o ser humano tem emocional. Portanto, nesse sentido, só faz sentido nós fazemos a cultura para as pessoas e, como se dizia aqui ainda há pouco em off, a culpa nunca é do receptor. Portanto, a culpa é sempre do emissor nesta perspectiva, diria eu. Da mesma forma, o que é que fazemos para atrair? Para atrair. Ainda agora vou Sim, acrescentar um bocadinho mais, até se calhar Sim. ao que o Miguel, o DJ do Live, às vezes vamos chamá-lo por Miguel. Outras vezes Fernando, outras vezes Miguel. Ele utilizou ali uma expressão que eu acho que é muito interessante. Vocês que são estes impulsionadores da cultura, gerem emoções, ok? Sem dúvida que o ser humano, para estar satisfeito, tem que gerir e ter emoções, né? E vocês conseguem catalisar estas emoções, fazer as pessoas terem emoções. Exatamente. O vosso papel é exatamente este. Então, o que é que significa para ti, Léo? Eu quando recebi o convite, para já muito obrigado, e estar aqui com o Fernando também, é um prazer conhecer-te, e estarmos aqui os dois, e concordo com o que estás a dizer. Quando pensei nesta pergunta durante algum tempo, comecei a ver alguns pontos, o que é que era a cultura, e do ponto de vista da minha experiência pessoal, não como DJ, mas como o circo vagamundo que trabalha com o público, que trabalha com grupos carenciados. E depois pus-me a pensar o que é preciso para haver cultura? É preciso haver os artistas e os espectadores. E assim, ok, os artistas. E então como é que é possível ser artista? Depois fui batendo em várias problemáticas que existem. Depois falava-se também muito, por exemplo, na meritocracia. E eu não concordo com isso, porque não acredito que muitos de nós tenhamos a possibilidade de termos as mesmas chances de desenvolvimento. E depois pôs-me a pensar, quem é que são os artistas? São pessoas que se podem realmente dedicar a isso porque têm um conforto, uma estabilidade económica e familiar que pode dar tempo a isso, e que é ótimo, ou então são os loucos. São os loucos que acreditam que isto realmente que é mesmo realmente importante e pode sofrer alguma mudança na humanidade. E eu a mim encaixo-me nos loucos, porque este é um trabalho precário e tal como nos músicos, os artistas de circo desdobram-se em imensos projetos e às vezes é difícil, se não for um projeto de uma pessoa só, né, como o circo, que é uma companhia. Para mim é difícil às vezes como gerir isto e penso que muitas vezes somos como uma banda de música, cada um de nós tem vários projetos a decorrer ao mesmo tempo. Eu acho e ao mesmo tempo temos os espectadores e depois os espectadores, eles têm que ter o desejo de ver a cultura educa. Eu acho que a cultura existe para educarmos, para abrir novos pensamentos, para a gente pensar na realidade que está a acontecer à nossa frente, pensar coletivamente. E eu acho que a cultura não é muito interessante para o estado do mundo que vivemos hoje em dia. A cultura educa, mas se pensarmos no capitalismo, se pensarmos nos governos, se pensarmos nestas problemáticas todas, a cultura não é interessante porque põe as pessoas a pensar e põem-se a discutir coletivamente sobre uma coisa que estão a vivenciar em conjunto, não nas redes, não em casa sozinhas, em conjunto. E para tornar a cultura mais atrativa, ela tem que ser gratuita para já, é o que eu penso. Porque as pessoas estão num limiar, não conseguem pagar para ir ver cultura. E como é que podemos educá-las? Tem que começar nas escolas. A cultura tem que estar nas escolas para as pessoas poderem ter o desejo de ver cultura e por aí afora girar a pescadinha de rabo na boca. Sabem o que estão a ver, aprendem a discutir e depois cada vez há mais.
Mas temos que quebrar estes. Tem que haver condições, que é o que acho que é uma das dificuldades que existe. Isto, apanhando um pouco o que vocês comentaram, para tornar a cultura mais atrativa, definitivamente parece-me que é preciso criar necessidades como em todas as outras coisas. Se as pessoas tiverem necessidade de cultura, as pessoas vão à procura e querem assistir e querem ver e querem participar. Isso começa ao nível dos mais pequeninos, educando-os nesse sentido. Vocês acham que os nossos jovens, as nossas crianças, são eventualmente estimuladas para... Vocês vão falar das vossas realidades, musical, teatro, circo e tudo mais, mas até pensando do ponto de vista cultural, vocês acham que as nossas crianças são estimuladas eventualmente a gostar de cultura, gostar das mais variadas culturas, e mais em concreto de música, e mais em concreto de circo, de teatro, não sei o quê? Isto, nós temos aqui mais uma vez uma assimetria muito grande. O circo, que nos leva se calhar para um historial muito antigo, mas que tem vindo a ter uma evolução muito interessante, não é? A música, que hoje em dia, há pouco falávamos lá em off, tem aqui até a inteligência artificial que nos pode estar aqui a ser um concorrente muito desonesto em alguns momentos, noutros não, mas como é que vocês acham que estamos a promover as nossas crianças aqui a curto prazo, vão à procura, queiram assistir, queiram participar, queiram envolver-se, queiram ser artistas? Eu em relação à questão de nós criarmos públicos, costumo dizer na brincadeira que isso tem um problema, está ferido de morte num sítio que não é visível há 4 anos. E como não é visível há 4 anos, por muito boa vontade que haja do poder político, é estar a semear para outros escolherem daqui a 15 ou 20 anos. Obviamente que a cultura e a base cultural, e há estudos, isto não é só, isto que eu vou dizer não é só uma sensação, há estudos que quanto mais culturalmente desenvolvida é uma sociedade, mais economicamente desenvolvida é essa sociedade. Portanto, o nível cultural das pessoas está diretamente ligado ao nível social ou às condições sociais que as pessoas têm numa determinada comunidade. Portanto, só que a cultura padece deste mal, que não é uma política cultural, não é uma coisa que nós implementamos hoje e que vamos ver resultados daqui a 3 ou 4 anos. Se nós começarmos a formar públicos, miúdos agora com 3, 4, 5 anos, nós vamos ver uma mudança social efetiva e visível daqui a 20, 30 anos. Este, para mim, é um dos grandes problemas, que existem, isto não apontando o dedo a ninguém, portanto, constatando um triste facto. Portanto, era preciso que nós, como sociedade, percebêssemos e interiorizássemos que, efetivamente, nós temos que educar culturalmente as nossas crianças. E educar culturalmente as nossas crianças não é metê-las a ver peças de teatro densas ou balé contemporâneo ou ouvir música clássica, porque depois também, quando nós estamos a falar de cultura, as pessoas automaticamente levam o pensamento para esse tipo, para as artes mais clássicas. Se calhar nós temos que ensinar os miúdos a irem ao teatro. Verem coisas com que eles se identificam com 3 anos. Temos que levar os miúdos ao circo. Mostrar-lhes as coisas simples do circo. Portanto, parece-me que há aqui um trabalho, e voltando, nós não podemos obrigar um miúdo, nós levamos-lo ao teatro uma vez quando ele tem 3 anos. Ele só vai querer lá voltar, vai chegar a casa e dizer ao pai que quer ir ao teatro se a experiência que teve foi boa. E se a experiência que ele teve com 3 anos foi boa, tem que ser ver um teatro de rebertos simples, por exemplo, ouvir, como eu já vi fazer, agora não lembro quem foi a orquestra, mas há uma orquestra que tem uma coisa muito gira, que é como se constrói uma orquestra e explicam aos miúdos, instrumento a instrumento, o que é que cada um faz, depois o músico toca o bombo, toca o trompete. Portanto, a nível de desenvolvimento de públicos, temos que conseguir fazer isto. Primeiro, cativar os miúdos a virem aos espaços culturais, a terem prazer nessa fruição e depois aos poucos lhes introduzindo aquilo que são as ferramentas que eles devem ter quando forem grandes, para poderem olhar para uma obra de arte e decidir
e decidir uma de duas coisas, porque eu acho que a arte serve para nós já apreciarmos de uma forma simples, que é eu gosto disto ou não gosto disto. Isto traduz-me uma emoção positiva ou negativa. Eu identifico-me com isto ou não. E é preciso nós ensinarmos, darmos ferramentas para que as pessoas aprendam a consumir isso. Acho que com os graúdos, por exemplo, a mesma coisa. Nós não podemos querer levar uma pessoa que nunca foi a um teatro e metê-la a ver uma peça de teatro 4 horas sem intervalo, quase em latim. Pá, e acho que é aqui que nós temos que nos adaptar temos que nos adaptar àquela questão de que a cultura, se calhar, hoje em dia, como nós a conhecemos, está demasiado formal e é demasiado tradicional. E todos os programas de apoios que existem normalmente têm a tendência de ser direcionados a esse tipo de criações. Eu não conheço nenhum apoio à criação para DJs e para música eletrónica no nosso país, por exemplo. Isto dando um exemplo da minha área, enquanto na Holanda existe uma rede de apoio gigante. Moral da história, a indústria de música eletrónica da Holanda é a maior do mundo. Pronto. Pois, sim, estou completamente sublinho tudo o que o Fernando está a dizer e o que é que posso acrescentar mais? É mesmo isto, né? Que não está a dar o exemplo da Holanda em relação aos DJs, também posso dar o exemplo dos franceses em relação ao circo. Nós conhecemos muitas companhias de circo francesas, porque e conheço pessoas que vão para a França para fazer as suas finanças em França, porque lá os artistas de circo, não posso falar de todos, né? Longe de mim ter esse conhecimento nesta área, os artistas recebem um ordenado mensal e são obrigados a fazer X de apresentações por ano. E a gente pensa, uau, é incrível, imagina poderes fazer uma criação e o compromisso que tens é fazer 100, 200 apresentações por ano, o que seja, esse é o compromisso. E o facto de teres um ordenado que podes dedicar-te a isso é o que é impossível neste momento fazer aqui. Como ele está a falar dos DJs, é igualmente a mesma coisa. E depois, como é que a gente trabalha com os miúdos? Eu vou a bairros sociais, introduzo-lhes o circo, eu ofereço material, porque consigo de alguma maneira, estou muito ligado à Alemanha, consigo de alguma maneira ligar-me a algumas companhias alemãs e arranjar algum material e substituí-lo e depois oferecê-lo. Eles têm que ter o material. Eles têm que ter o material para poder brincar com ele. E o material de circo pode ser muito simples, os diabos, os bolas, e mesmo esses materiais todos desapareceram. Eu acho que estão a voltar, ou já vi sítios mais alternativos que as crianças começam a brincar outra vez. Há uma responsabilidade nossa, o que é que estamos a dar à criança? Se estamos a dar um smartphone ou estamos a dar umas massas de malabarismo? É uma escolha. O que é fácil? Se a gente dar o smartphone, o gajo até me deixa descansado e caladinho. Se dou umas massas, aquilo vai dar trabalho. Há uma responsabilidade nossa. E nós, os adultos, somos responsáveis pelas crianças. Elas nunca são responsáveis. E é difícil. Também concordo com as peças de teatro que têm que ser mais acessíveis, mas há falta também de oferta. Isto é tramado, porque não há peças acessíveis, então as pessoas não vão ver, então não vão ver, não se criar as peças acessíveis. E depois a problemática da economia neste momento. Se não há dinheiro sequer para começar esse pescadinho rabo na boca, não saímos daqui, mas temos que começar com elas e temos que criar, as escolas têm que criar mais condições na área da música, na área do teatro. Na Alemanha existe muito na área do circo, por isso é que aprendi muito lá, porque o circo lá está implementado nas escolas, como temos o teatro e a música, e através disso começarmos, mas não está nas nossas mãos, longe disso, está nas mãos de quem nos governa. Mesmo, vocês foram enfocando aqui e têm experiência do que é o vosso percurso profissional, não só em Portugal, mas também lá fora. O que é que vocês acham que... Estamos aqui a discutir o que é que torna, voltando ao título, o que é que torna a cultura mais atrativa para a população vir? Mas é assim, vocês acham que nos dias de hoje, e até já se falou aqui nos smartphones, nos dias de hoje, as pessoas vão à procura de cultura porque está na moda ou porque realmente gostam de música, gostam de circo, gostam de teatro, vão lá porque gostam, porque lhes gera emoções
interessantes, porque foram educadas nesse sentido, ou vocês acham que as pessoas só vão mesmo porque está na moda e querem tirar uma selfie para aparecer lá nas redes sociais em como estiveram, e eu até sei, no circo X ou Y que é famoso, na festa eletrónica porque está na moda e foi publicitada numa série de sítios. O que é que vocês acham? Acham que as pessoas têm sentido crítico, porque realmente aquilo, eu gosto mesmo de música eletrónica e vem cá alguém de renome, vem cá um indivíduo, ou não? Ou as pessoas vão mesmo só por massa, e feito de, não queria usar uma expressão que é muito comum a se usar, de irmos todos em filinha. Eu vou falar de circo agora. Se ele me deixa. Vamos inverter Eu tenho DVDs. A ideia é ser um circo, esta Eu tenho DVDs com 20 malabarismos anos. Eu assim. tenho DVDs com 20 anos ou com mais de 20 anos do Circo du Soleil. Pá, e comprei aquilo e amava ver aquilo, e curiosamente nunca fui ver ao vivo, mas amava ter ido ver aquilo ao vivo, e falava aos meus amigos todos do Circo do Soleil, ninguém me fazia ideia do que é que eu estava a falar, e também não queriam saber. Pá, e nós agora vemos que o Circo do Soleil vem a Lisboa, faz 5 ou 6 ou 7 ou 8 datas, e esgota a Altice Arena. Portanto, pá, eu acho que as pessoas vão porque vão e gostam de ver aquilo, mas vão porque Está na moda. porque também está na moda. É publicitário e está na moda. Mas isso para mim não é mau. bom. Aliás, e eu peguei neste exemplo para dizer que a cultura não precisa de mudar o que é. Porque o princípio da cultura é dos mais nobres que existem. Sem dúvida. A cultura precisa de mudar é como é que chega às pessoas. E aqui é que está o paradigma. É que a arte do fazermos alguma coisa, isto é transversal a qualquer... Para mim isto é que é cultura, como dizia o Léo ainda há pouco, é a maneira de nós tocarmos as pessoas e de certa forma, e às vezes eu costumo dizer que a cultura se mistura com o entretenimento, e tenho amigos meus mais do panorama clássico que ficam muito chocados com isto, mas eu acho que no fundo a cultura e o entretenimento tocam-se um bocado. E acho que a cultura sem entreter também é chata e é bafiante e está ultrapassada, da mesma forma que acho que o entretenimento sem sentimento e sem mensagem também é o que vazio. Portanto, acho que as pessoas até podem ir para tirar a selfie, depois cheguem lá e desfrutem-se. A mim não me incomoda muito, porque acho que efetivamente a cultura precisa de comunicar como se comunica em 2026 e competir com o scroll, porque no fundo compete-se hoje em dia com o scroll, não é? Sim. Os miúdos antigamente não havia, eu lembro-me quando era puto, não havia telemóveis, se viessem os chutes e pontapés ou outros quaisquer a Portimão, houvesse o concerto que fosse, a gente ia, ou íamos àquele concerto ou ficávamos em casa a fazer nada. Hoje em dia não, hoje em dia, pá, estou aqui, vem quem? O Zé das Iscas, pá, eu não conheço isto, nunca vi. Eu também penso, por acaso isso faz-me lembrar uma coisa, a gente fala dos smartphones, mas acho que a problemática nunca é o objeto, é como a gente utiliza, e esse vai ser o problema também da inteligência artificial e tudo o que seja, porque a lembrar-me nisso veio uma imagem Expo 98, quando estava a ouvir isso, e já na Expo 98 havia uns passaportes que a malta que onde ia aos pavilhões recebia um carimbo, e falava-se que havia malta que só ia à porta para receber os carimbos para chegar ao final a dizer que tinha passado sem entrar dos pavilhões. Eu lembro-me desta conversa. Isso é para a necessidade de pertença, do sentimento de pertencer a uma tribo, pertencer àquilo. É o princípio da associação. E acho que essa questão das selfies vai um pouco por aí, mas eu acho que é tal que história, estou a bater no ceguinho, mas como a cultura está tão cara, quem vai quer ir mesmo vê-la. Depois, se está com os aparelhos ligados ou não, eu peço que não. Eu sei que sim, mas eu peço que não o façam, porque as pessoas estão a ir vivenciar uma coisa e depois acabam por não vivenciá-la. E o melhor é termos alguém que faça esse trabalho pelas pessoas, não dizer, neste evento está aqui uma pessoa a tirar as fotografias, a fazer filmagem, por isso não se preocupem com isso. Que eu trabalho muito com crianças, depois vêm os pais, toda a gente quer a fotografia da criança, e às vezes é tirá-los desse ecrã, mas não acho que eles vão por causa disso, não vão lá fazem isso, mas acho que vão porque querem ir ver, e depois aquilo é tão importante para elas que acham que para sublinhar isso precisam-se meter
mais perto através da sua imagem, não é? Mas eu vou-te dizer, em relação a isso dos ecrãs dos smartphones, só para terminar. Agora, nas festas com DJs, acontece um fenómeno, e quanto mais famoso for o DJ, pior é. Aliás, com os tops mundiais, acontece o ridículo dos DJs entrarem em palco e estar 98% Da plateia. da plateia com o telemóvel na mão, ninguém bate palmas, ninguém dança, Portanto, as pessoas estão a consumir, estão no evento ao vivo a E estão a consumir em consumir- diferido. Sim. Depois vão ver aquilo no smartphone em casa. Vão ver, "Ih, fiz este vídeo e este e tal." Eu não faço nada, eu é varrer. Estou lá, se pago um bilhete, vou lá e como à bola. Quando vou à bola. Quando vou à bola é para ir ver o futebol. No outro dia estava o senhor atrás de mim no futebol sentado. Estava o estádio inteiro em pé. E o senhor às tantas dá-me um toque e diz, pá, sente-se lá um bocadinho. E olha para ele e disse, amigo, você veio ao sítio errado, disse, para estar a comer pipocas. No É cinema. lá em casa é que se vê bem futebol. Em casa vê-se o futebol, né? Em casa vê-se bem o futebol, lá com as linhas. Sim. Lá vive-se o futebol. E parece-me que isto dos smartphones fez isso. Fez com que as pessoas vão para os eventos, não para os viver, mas para os registar. E depois não o vivem. Também fui a um concerto, aí há tempos, que o tipo que estava à minha frente tinha um powerbank ligado ao telefone e já tinha tendinites nos braços. Filmou o concerto todo com o telemóvel. Quando concertos daquele artista estão 50 no YouTube disponíveis, quer dizer, filmados profissionalmente. Sim. Portanto, acho que o Léo tem razão. Eu concordo que... Mas sem dúvida, vocês sentem que é engraçado, como nós vamos vendo aqui o ponto de vista de um lado e do outro, mas vocês sentem que poderia ser melhorado o processo de comunicação para fazer as pessoas ainda, nomeadamente porque se calhar há pessoas porque não tiveram curiosidade, porque não chegou a comunicação da forma mais adequada, e no dia em que têm a oportunidade de enumeraste há pouco o Cirque du Soleil, e que as pessoas depois de irem lá até ficam tão impressionadas, e que espetáculo magnífico, se calhar até quero vir cá para o ano outra vez. Não fazia a mínima ideia que isto era assim. Sentem que provavelmente as coisas, já percebemos que provavelmente o financiamento de muitas atividades culturais é marginalizado e maltratado pelo eventualmente os organismos que dirigem isto e que nos governam, mas do ponto de vista da comunicação é pouco promovido? Ou poderia ser promovido de forma diferente? Para fazer, levar mais pessoas a assistir O à Fernando estava há bocado a dizer cultura, entretenimento, e eu quando ouço falar Cirque du Soleil faz-me também lembrar em grandes concertos, isso para mim parece-me entretenimento, não me parece cultura, porque são eventos mesmo realmente muito grandes, e eu acho que cultura, e há bocado também se falou nos Robertos, e no Teatro de Robertos, a cultura acho que tem que ser uma coisa muito mais próxima do artista, do espectador, do público, pelo menos é isso que eu sinto. Porque se não corremos esse risco mesmo, só queremos estar a filmar para parecer que estivemos lá a ver a Taylor Swift ou quem seja, isso a mim já me parece mais entretenimento. Não me parece, tem sua arte, mas não me parece cultura. A cultura para mim é uma coisa, vou ver um circo, é uma companhia de circo, vou ver uma banda, vou ali a um sítio pequeno, vivenciar diretamente com as pessoas. Se não acontece esse... Está tudo bem, está tudo certo, mas para mim é outra coisa. Mas olha, repara uma coisa, mas por exemplo, eu acho que se o Cirque du Soleil servir para as pessoas passarem a gostar de circo, sim. E acho que era, quando... Sim, mas às vezes parece que já levam um patamar ao Cirque du Soleil. É, por exemplo, agora não estou a lembrar de nenhum DJ assim hiper conhecido, mas é tipo, chegar a Taylor Swift, é tão bom que eu não vou ver. É um patamar. Sim, mas lá está, mas eu acho que. Ou tens 200 paus para ir ver aquilo, ou então. Pode ter esse efeito perverso. Por outro lado, pode servir para popularizar aquele tipo de arte. Eu posso dar um exemplo da música eletrónica. Há uma música do Bob Sinclair que é o Love Generation. Não sei se vocês conhecem. Love Generation acho que foi até o hino do Mundial de 2006 de futebol, salvo erro. Essa música, que é uma música hiper mega comercial, permitiu a entrada da música eletrónica
numa série de rádios que nunca na vida passariam um disco de música eletrónica. Ou seja, à conta de Sim. uma música hipercomercial, tanto feita para entreter, tiveste uma abertura, abriu-se um leque de oportunidades para os artistas de música eletrónica que era impensável sem aquilo. É neste sentido que eu te digo que nós devemos pegar nas coisas com que as pessoas se identificam para depois podermos extrapolar e irmos subindo camadas e olha, gostaste do Circo do Soleil? Agora vê isto é feito aqui por uma companhia local, vai lá ver isto. E a pessoa diz assim, ok, eu fui ver o Circo do Soleil e gostei. É circo, olha, vou ver. Percebes? É nesse sentido que eu digo. Sim, eu sei, ajudar eu percebo, mas... Ou seja, É um estímulo. Se meter o circo na moda, todos Sim. os artistas de circo vão beneficiar com isto. Sim, todos, eu não sei, como estava a dizer do DJ, Todos, o salvo DJ seja. começou a ser passado na rádio, Salvo seja. não começou a ser passado na rua, eu não sei, eu vejo a aproximação direta, eu acho que os circos, o trabalho direto, pelo menos com o trabalho que eu faço, aliás, a gente até sai da parte do espetáculo, a gente quer que as pessoas experimentem, a gente monta o estandarte todo para as pessoas experimentarem, vivenciar o circo, não é só ver o circo, e acho que vivenciar o circo pode quando eu ponho as pessoas normais, de qualquer idade, de qualquer condição social, qualquer condição física, a experimentar o trapézio, elas vão perceber a dificuldade daquilo e vão perceber a maravilha que aquilo pode ter, com coisas muito simples. E perceberem aquilo, conseguem fazer a leitura do que é que acontece no Circo do Soleil. Agora, se uma pessoa vai ao Circo do Soleil, não vai perceber o que é estar ali no trapézio. Ou seja, eu acho que é invertido. A pessoa que está ali com o Circo Vagamundo, ali que ajuda a gente a carregá-la e pô-la lá em cima, pá, isto realmente é o esforço, parece tão fácil, porque os aéreos têm essa coisa, parece muito fácil. Qualquer arte bem feita... Quanto melhor for o artista, mais fácil para... Parece mais fácil, parece fácil. Fazer música, facílimo, carregar nos tons, fazer trapézio, facílimo. E é aí que é a magia da arte, não é? Mas eu sinto que é a aproximação direta, isso é que nos pode levar lá, não o inverso, porque o inverso, quando eu vejo pessoas, vão ao Soleil, vão a grandes concertos, então mas foste ver a banda local, ali à garagem, foste ver, porque já tem um estímulo, percebes o que eu estou-te a dizer? Sim. É o que me acontece um bocado, de analisação pessoal no meu percurso. Mas eu há 20 e tal anos, que eu já sou já tenho 30 e tal, há 20 e tal anos atrás trabalhei num bar onde se fazia música ao vivo. E às páginas tantas, a programação do bar tinha uma jam session à quinta-feira, portanto quem quisesse ia tocar, tinha, ou era jazz à sexta e era bandas locais ao sábado ou ao inverso, já não me lembro. E o giro foi que aquilo começou, portanto, à sexta-feira, quando era o jazz, ia a malta mais crescida, tudo sentadinho, a beber whisky, tranquilinho, e ao sábado ia a malta mais nova. E aquilo às páginas tantas, já tínhamos a malta velha a ver as bandas locais, a malta nova a ver o jazz, e as jam sessions já era o baterista da banda de rock com o gajo do jazz. Portanto, isto para te dizer que de facto a proximidade tem essa E eu acho que é esse o vantagem. valor da cultura, de educar. É verdade. Fugi-la do entretenimento. É verdade. O que eu te queria dizer era que nós metermos determinada arte e ofício na moda ajuda a que as pessoas tenham uma vontade, uma apetência de experimentar. Eu acho que é válido as duas perspectivas. Eu acho que é muito válido as duas perspectivas. As pessoas experimentarem, sentirem mesmo, claro, vai catalisar para que queiram ver mais. E também aquele que tem a oportunidade de ver uma coisa que não fazia ideia, porque foi num efeito massa, também se calhar vai despertar o interesse para depois querer experimentar. Eu acho que ambos os caminhos podem fazer para promover... No fim, o que é importante, e parece-me a mim, para tornar a cultura mais atrativa, é nós conseguirmos encontrar formas de fazer com que as pessoas realmente consumam o produto cultural e o valorizem. E o que é isso do valorizar? É compreenderem, ele estava a falar no trapézio, é compreenderem a arte, compreenderem o que está ali subjacente e gostarem ou não. Eu fui
Eu via os quadros do Van Gogh, por exemplo, olhava para os quadros do Van Gogh e gostava, porreiro e tal, umas cores porreiras. E depois fui ao Museu do Van Gogh, em Amsterdão. E depois conheci a história toda do Van Gogh, as fases todas que ele passou na sua criação artística. Pá, e eu hoje em dia, não sou perito de arte nem quero ser, acho que um quadro tem que ser, a gente olha para ele, ou gosta ou não gosta, e também não vem nenhum intelectual, nem admito que alguém me venha dizer que a minha análise daquela obra de arte está errada, porque é isso, a arte é das coisas mais democráticas que existe por causa disto, cada um tem o direito de gostar ou não, mas comecei a olhar para um quadro do Van Gogh com muito mais capacidade de o analisar do que tinha até então, porque aquilo passou a Porque fazer experimentou sentido. o trapézio, não é? Experimentei o trapézio, exatamente. A mim acontece-me também Passou a ser visto como... com a música, porque eu também, para não estar sempre a fazer circo, agora quis mergulhar na música e pus-me a aprender clarinete. O clarinete, aquilo é dificílimo, dificílimo. Aprender música é dificílimo. É uma coisa... ler partituras e perceber as escalas, aquilo é dificílimo. Eu adoro aquilo, estou a tocar o clarinete baixo, aquilo é dificílimo. Aquilo é completamente difícil. Mas realmente gosto de estar ali com o maestro e estou ali a trabalhar com ele e ouvir os sons e tomar atenção aos sons. Nunca tinha tomado tanta atenção aos sons, às escalas. E de repente dou por mim a perceber o valor da música clássica. E de volta e meia levo a minha filha para a escola e meto a antena 2, só para ela estar a ouvir aquilo. Que aquilo realmente... Só comecei a perceber, depois é como o trapézio, do entendimento à linguagem. Depois diz ao Museu do Van Gogh. Exatamente a mesma coisa que o Van Gogh. Quando temos o entendimento do que é que aquilo é que a gente pode apreciá-la. É isso precisamente que nós precisamos de ensinar aos miúdos a partir de pequenos. Pois, mas tem que haver maneiras de... A ler e a escrever arte. Eu não deveria dizer isto, que eu estou só aqui a lançar as questões, mas estamos aqui quase numa meta. Então, uma conversa sobre cultura tem que ser anárquica. Eu tive uma senão... oportunidade, eu este fim de semana tive a oportunidade de levar 3 miúdas da idade do meu, na ordem dos 9, 10 anos, de carro daqui até Torres Vedras. E a meio do caminho, passei-lhes o telefone para a mão para porem música a rodar no carro. A música que foi sendo passada com mais regularidade foi funk. E eu, em determinada altura, pus-lhes bossa nova. E um deles... Foi funk e não, foste ouvir funk brasileiro, não foi? Pois. E eu, em determinada altura, pus bossa nova. E houve um que levantou o dedo. Eu lá em casa ouço muito isso. E gosto disso. Porque, eventualmente, está educado pelos pais e não sei o quê, a ouvir com alguma regularidade isto. Né? E o mesmo acontece com outros que ouvem jazz ou com outros que ouvem música clássica. Todas estas coisas. E desperta. E de repente foi engraçado como um se destacou da cadeira lá no carro. E epá, isso é muito interessante também. Isto leva a reconhecer as coisas, não é? E às vezes temos sempre que educar as pessoas para elas saberem reconhecer e apreciar. Mas a minha pretensão, por exemplo, que eu acho que nós devíamos ter, não é que eles gostem de bossa nova porque o pai os pôs a ouvir de bossa nova. Não, aquilo foi educado e ele... O que é que eles gostam? É que eles gostem do que gostam e percebam porque é que gostam. Exatamente. Que é a questão da música. Na música há muito isto da moda. Os miúdos hoje em dia ouvem todos a mesma música, porque pronto, aquilo rola nos trends do TikTok e do Instagram e tal, e então pronto, é assim que hoje em dia se populariza a música. Tem pouco a ver com a qualidade e tem pouco a ver com a qualidade, tem mais a ver com a forma como as distribuidoras fazem difundir fazem a difusão, exatamente. É a falta de diversidade, porque não é questão de educar, não é tipo, olha, isto é bom. Não, eu ponho a pensar o que é que a gente gosta. O gosto é uma coisa que nos foi implícita. Nós somos nós somos o gostamos do que vivenciamos ao nosso redor. Claro. Se eu gosto mais de música africana, ou mais jazz, ou se gosto mais de circo, ou se gosto mais de futebol, ou se sou mais do Benfica, ou se sou do Porto, ou se sou de mais esquerda, ou sou mais... Tem muito a ver com o que estamos a vivenciar em redor. Isso sem dúvida nenhuma. Eu acho que neste caso com a minha filha, tenho-lhe a mostrar vários formatos diferentes. Vou dar clássico ao Sérgio Godinho, ou música eletrónica, eu vou passando por todas, até pelas músicas que vão aparecendo no TikTok, porque eu não quero que ela também só esteja a levar com a velha guarda. Mas eu acho que assim ela pode definir o que é que vai gostar, mas ter acesso a tudo vai-lhe dar esse entendimento.
E esse entendimento é que é a educação. Quanto mais janela de oportunidades e de experiências diferentes, tanto melhor para eles depois escolherem. Não é impor de maneira nenhuma, é ter Pensar por si próprios, não dizer, olha, isto é que é bom. Então, nesta conversa leva-me então, o que é que vocês acham que é o maior obstáculo que a cultura, nas vossas áreas, a cultura enfrenta neste momento e quais são as maiores oportunidades que a cultura tem neste momento? Um obstáculo e uma oportunidade. O obstáculo é que não há investimento na cultura. Isso é o que eu sinto. E vejo muita diferença do norte para o sul do país, quando trabalho com as câmaras, é incrível as diferenças. De apoios. Sim, o norte apoia mais. Isso posso também levar-nos a uma história antiga que, pronto, que se calhar no norte do país o país foi mais desenvolvido, teve mais fábricas, o desenvolvimento económico foi maior, isto depois também gera tudo, né? O Alentejo é pobre, o Algarve por aí caminha. Culturalmente. Sim, então depois claro que a cultura é a primeira a falhar nisso, né? A gente pode pensar que é que o governo dá para a cultura? Dava 1%? Já nem dá? Nunca, isso nunca. Não, isso é nunca um chegou sonho, a ser, isso era é o um sonho do sonho. país. Não é isso, é um É o sonho. sonho do país cultural, é que o É orçamento de receber de Estado 1%, tem enquanto Isso os é outros estão nunca, a pedir nunca. 4% para o armamento militar. É uma loucura. A janela de oportunidades. Não sei, é que isto arrebenta tudo e a gente acorda para a vida, porque realmente... Mas, Léo, agora deixa-me ser um bocado polémico. Sim. Desculpa. Não, diz. Isto é que é para cima da mesa. Manda não é lá, verdade? manda lá. Isto é Eu ia uma mesa. para cá, eu ia Podemos ser- andar nas oportunidades. A falar é que a gente... É que as Eu ia ideias... sair um bocado aqui do Tommy e falar sobre o orçamento do Estado. Mas eu acho também que nós podemos ter 1, 2, 10, 20, 50% de orçamento do Estado para a cultura. Mas depois, se continuarmos a distribuí-lo mal, como sim. temos feito, e quando eu digo mal, É sempre nos mesmos. é sempre para as mesmas coisas. Eu já não queria para sempre Para os mesmos, sempre para as Mas é mesmas sempre coisas. para as mesmas Sim, coisas. sim. E para as coisas que são, estamos no museu e eu espero que ninguém me venha cair em cima, mas pá, o carro tem um retrovisor deste tamanho e tem um para-brisas deste. Isto é por algum motivo. É porque é muito mais importante ver para a frente do que olhar para trás. É importante olhar para trás, mas é muito mais importante nós trabalharmos para o futuro. E acho que nós temos um orçamento da cultura, ou temos os fundos que estão alocados à cultura do Orçamento Geral do Estado hoje em dia, para continuar a sustentar o balé clássico, o teatro clássico, nada contra, mas temos também que diversificar um bocado. Portanto, aumentarmos o dinheiro que está disponível, sem mudarmos esta filosofia do que é que a cultura tem que se, voltando outra vez, a cultura tem que se tornar mais atrativa. E para se tornar mais atrativa tem que chegar às pessoas. Para chegar às pessoas, isto já a oportunidade. A oportunidade eu acho que é que hoje em dia, 50 anos depois do 25 de Abril, temos acesso a muito mais, temos acesso à informação, temos um acesso democratizado à informação. Portanto, eu acho que hoje em dia é muito mais fácil trabalhar em rede. É fácil achar artistas. Por exemplo, eu nunca vejo as câmaras fazerem uma coisa simples que é o open call de artistas. Open call. Okay? Levanta o braço. Quem tem projetos culturais, venha cá, venha-se apresentar. Eu também percebo que é difícil. Eu também conheço muitos artistas que depois estão em casa, braços cruzados, ninguém me contrata, ninguém quer saber do meu trabalho, não vão bater à porta, eu não sou comercial na venda de máquinas de café. O que é certo é que as pessoas também precisam de conhecer o nosso trabalho para nos darem trabalho. Mas eu não vejo, a partir de um organismo público, uma open call para aparecer aquela malta toda que não são os que estão no radar clássico dos subsídios e dos apoios. E há aí muita malta de certeza. Eu todos os dias, ou quase todos os dias, conheço malta nova em várias áreas, que faz coisas incríveis a nível cultural. Portanto, acho que há aqui também uma oportunidade de hoje em dia ser mais fácil. Portanto, nós só não fazemos se não quisermos. Há uns programas de televisão lá dos Got Talents ou coisas assim do género
que abre uma janelinha, se calhar, A janela- mas se calhar aquilo é muito... As janelas de oportunidade, estavas a dizer isso e por acaso é bom estares a falar desses programas também, porque Porque assim... aquilo é muito diversificado, à partida, mano, ou mas não sei, aquilo, pergunto eu. aquilo para mim é tiro nos pés. É tiro nos pés. Eu trabalho com várias pessoas e depois dizem: epá, há ali um concurso do estilo, vão não sei quantos artistas e quem ganhar recebe 2.000 euros ou 3.000 euros ou o que seja. E eu digo assim: tu já viste para o organizador do evento o quanto barato é este evento? Pagam um artista quando estão 10 a trabalhar. Isto são os concursos. Concursos são as pessoas a trabalhar de borla. Estão a divulgar o seu trabalho. Isso é uma treta. Isso é uma treta. Todas as vezes que eu trabalhei grátis, eu não vi nada a sair daí. Eu não vi nada a sair daí. E eu faço voluntariado com todo o prazer e para os lares, para as instituições, mas isso a mim não me parece, não me parece uma janela aberta. E quando sinto a janela aberta, sinto, por exemplo, como o Circo Vagamundo colaborou com até de impulsos no Lota Cool Market, nós montamos o trapézio, nós pusemos lá o funambulismo, as pessoas vão lá experimentar, elas estão a aprender, estão a vivenciar e fazemos isto em vários eventos com as câmaras, quando elas nos chamam. E depois, a gente, ano após ano, vamos vendo as crianças a crescer e alguns deles dizem: epá, olha, agora fui para o Chapitão aprender circo. Ou seja, o primeiro contacto com as coisas é a educação. Isso é que para mim é a janela aberta e sinto que esta associação faz o mesmo. Cria, através das diversas áreas que fazem, que são tantas que eu nem sei, mas sei que fazem da vela e fazem uma data de coisas, estão a criar realmente futuro. Mais do que os concursos, porque aquilo não cria nada. Não, sim, sim, Aqui eu sei, eu só é estou uma a... oportunidade, será uma oportunidade estas que a gente vê, ou é só um entretenimento puro e duro, ou isto poderá ter Não, eu alguma acho que- vantagem para se abrir alguma janela de oportunidade para aqueles Eu acho que artistas isto que lá vão e democratiza, não eu sei o acho que quê. isto democratiza e mais uma vez, pá, são um programa desses. Bem, ainda estou a falar, não estou a falar, Léo, não estou a falar do ser rentável naquele momento preciso em que o artista vai ao programa. Estou a dizer que, pá, que se vai lá um malabarista e tem sucesso num programa desses, forçosamente ele vai criar uma atenção na sociedade em geral para os malabaristas. Já vai ser mais fácil depois dos malabaristas terem trabalho. Estás-se democratiza. Não sou contra agora. Sim, não pessoalmente, Não mas... pessoalmente, mas percebes? O que Ok, quer dizer? ok. Pá, vai lá um tipo, vai lá de Mouros, a malta dos Afinal, diabos. aham. Olha, agora... Afinal é possível fazer Os aquilo, putos todos ok. querem comprar um diabo que é fixe com o Porque miúdo viram show ao que- final. Acho que nesse sentido é Indiretamente, positivo. sim. A televisão, eu não consigo, me pegando nisto, eu recordo numa determinada altura que aumentou exponencialmente a venda de bicicletas de cross ou coisa assim, porque havia uma telenovela, uma coisa assim, que assentava muito naquela modalidade e que fez um crescente, criou uma necessidade, ou estimulou era um o bocado que o assim. Léo dizia É ainda há como pouco. se houver uns putos numa série qualquer que A usam fazer diabo, diabo, se sim, calhar sim, sim. Não eventualmente... podemos diabolizar o smartphone. Pois, sim, E a claro que televisão sim. é exatamente a mesma É a coisa. mesma coisa. Falando da televisão, falo destes meios, estas tecnologias que de alguma forma eu acho que podem ser de alguma forma um obstáculo, uma ameaça à cultura, porque as pessoas, e estamos a ver que ficam muito fechadas em casa, estou tão satisfeito aqui, não gostei muito, não quero, e não vão à procura de sair da porta para fora Mas à procura eu daquilo, acho que começa a haver uma consciência social. mas Começa também a pode haver ser o sentido contrário, Eu acho que não é? começa a haver uma consciência social das pessoas, quer individualmente, quer em grupo, de que efetivamente nós começámos a consumir smartphones. E não sabíamos o que lá vinha, né? Uma página em branco. Mas acho que agora as pessoas já começaram a chegar à conclusão que isto é uma ferramenta, isto não é para se Não viver. substitui tudo. Não é para se viver. E começa a ver também já movimentos, felizmente, começa a ver já Muitos. muita malta, começa a ver malta que desinstala redes sociais. Eu pessoalmente, se não precisasse delas para trabalhar, acho que hoje em dia já não tinha redes sociais, dou por mim a fazer doom scrolling, que é estou aqui, e agora já começa a ter já autodisciplina. Quando estou a fazer isto já só faço para aí 30 segundos. Antes fazia 10 minutos. Agora já tive aí, parou. Encosta o telefone. Portanto, acho que também aí há uma oportunidade. Acho que também, lá está, nós podemos proibir os miúdos de utilizarem smartphones. Mas se calhar é muito mais inteligente educá-los, ensiná-los
a usá-los. Uhum. Nunca fui a favor muito das políticas proibicionistas. Castradoras. Eu sou. Vamos proibir. A liberdade é uma rosa com espinhos. Temos que proibir. Nós somos os responsáveis. E ensinar essa questão. Se eu acho que aquilo é mau, é proibir. E depois já de chegar o momento que podem ter acesso às coisas. O smartphone pode ser igual ao álcool, às drogas ou outra coisa qualquer. Temos que mostrar qual é que é a posição em relação a isso. Não quer dizer que não façam às escondidas. A gente também fumou as ganzas às escondidas e vemos copos às escondidas. Não quer dizer que não façamos isso. Mas eu acho que temos que proibir, porque essa questão, eles têm que aprender, eles não têm que nada. Nós, os adultos, somos responsáveis por isso tudo. E é isso o nosso papel, sermos uma figura forte e estável para quando há alguma coisa que cai, que eles emocionalmente caem, nós estamos aqui para apoiá-los. E realmente aquilo é um problema. Aquilo tem que ser erradicado das escolas. Tem que haver uma proibição de smartphones nas escolas. Há artistas a proibi-los nos concertos também. Eu acho que essa proibição vai dar para as pessoas acordarem e verem que, fui ver um concerto com o Bob Dylan, acho que é o Bob Dylan e outros, Já muito. proíbem o smartphone lá dentro. E como é que essas pessoas saem de lá? Quando realmente... Porque aquilo é um vício, é uma droga. Nós temos que assumir que as drogas, podem ser más e viciantes. Podemos dizer o café ou qualquer coisa, mas a partir do momento que está a ser consumido já inconscientemente, eu sou pela proibição, porque a liberdade é uma coisa que tem que se ter muita responsabilidade. E ser livre é ser responsável. E isso não é aquela coisa do anarquista e tal. Não, ser livre é ser responsável. E quando nós não estamos na capacidade dessa responsabilidade, temos que ser nós. E fora aqui com isso das escolas. Metam lá o DJ e metam lá o palhaço. Exatamente. Ora, e a teia de impulsos também, caramba. Isto leva-me a que, atendendo a respeitar aqui o que é que está proposto em termos de tempo de antena, leva-me a que... o Léo já foi fazendo aqui, já foi deixando, mas eu ia-vos propor, se tivessem autoridade de decisão para deixar uma mensagem para o público, para deixar uma mensagem para os produtores, qual era a mensagem que deixarias, Léo, para que eventualmente houvesse... Na minha área, venham experimentar. Venham experimentar, o Circo Vagamundo existe para virem experimentar e a partir daí vivenciamos e concluímos. Através da vivência e através das emoções. Experimentar. Experimentar. Eu vou aceitar esse convite. Aceita! Nós sempre podemos... Circo Vagamundo é giro. Deve aqui uma franja o ano passado. Sim. Muito giro. Nós fazemos os espetáculos para entreter e para chamar o público, mas é como digo, é vir experimentar. E quando a pessoa está a experimentar as emoções que transmitidas, a andar ali no arame tensionado a 50 centímetros do chão, é incrível. E a partir daí a gente conversa, é através da experimentação. Eu tive num projeto de circo, tínhamos que montar, ninguém se conhecia. Éramos 20, ninguém se conhecia. E a mentora, que era uma mentora, era um casal de duas mulheres, em Berlim, dizia, a gente encontrou-se lá para montar a tenda e ela não quis que a gente se conhecesse. Ela não quis que a gente falasse uns com os outros. Ela disse, vamos montar a tenda, depois falamos. Assim, nu e cru. E realmente, através de montar a tenda, cada um a partilhar as técnicas que sabia, e eu precisar de ti, para pôr a estaca, precisar de ti para puxar a corda, em vez de estar a perguntar quem é que tu és, para onde é que viajaste, qual é que é o teu trabalho, o que é que tu gostas. Não, vivenciar e a partir daí ser esse o primeiro ponto de partida. Foram solidários todos no final. Criar logo uma solidariedade no momento para um bem comum. Claro. E a partir daí, por isso, venham experimentar, venham montar a tenda, subam ao trapézio que estamos aí cá para isso. Olá. Mensagens, DJ. Olá. A mensagem que podia dizer é que para as pessoas, para lutarem contra o comunismo e contra a ideia atrativa de estar em casa, no meu sofá e poder consumir tudo, de vir a experimentar. Ir a experimentar não só o trapézio, mas ir a experimentar estar ali na primeira fila a sentir o grave da música no corpo, ou irem ver uma orquestra e estarem a ouvir sinfonicamente aquilo que é bonito.
desafiava também as pessoas a apoiarem os artistas locais. As pessoas às vezes têm a tendência, as pessoas, se for preciso, apoiam o Bruce Springsteen ou os U2 ou o Bad Bunny e depois tem um vizinho do lado que é guitarrista e são incapazes de fazer. Já gostam de redes sociais, usando-as para o bem. Partilhem. Olha, uma maneira grátis de ajudar os artistas. Partilhem o trabalho dos artistas locais. Deem moral aos artistas locais. Vão aos concertos dos artistas locais. Aos concertos, às peças de teatro, às apresentações circenses, às récitas, ou o que seja. Porque acho que nós como sociedade, uma coisa que podemos fazer para tornar a cultura melhor é dar mais condições aos nossos artistas e aí, se não podemos dar dinheiro, não podemos comprar um bilhete, mas podemos pôr um like, podemos partilhar a nossa página, sigam o Circo Vagamundo, é muito fixe. E com certeza vão lá mais 10 pessoas. Portanto, acho que nós como comunidade podemos nos ajudar uns aos outros a criar este type junto dos nossos artistas locais, porque eu aí estou com o Léo, também acho que, de facto, eu gosto muito de ver um grande concerto, mas também gosto de ver uma banda que me conhece lá. Aliás, das coisas que me dá mais prazer a nível musical é quando descubro um artista que nunca tinha ouvido falar nele. Das coisas que mais prazer me dá é descobrir, mais do que ouvir o disco novo do meu artista preferido, é descobrir, fogo. Por exemplo, uma coisa, vou-vos falar de uma artista portuguesa, só para terminar, que é a Garota Não, que eu não... É de Setúbal. Que eu não conhecia, passou-me ao lado, pronto, porque isto hoje em dia sai tanta música, infelizmente, que passa-nos muita música boa ao lado, pá, e há muito tempo não ouvi um álbum de Fio a Pavio, e ouvi o último álbum dela de Fio a Pavio e adorei, portanto, e aquilo deu-me um prazer enorme porque descobri um artista novo. Portanto, acho que nós como sociedade podemos fazer isto. E para quem tem algum poder político e capacidade de mudar as coisas, é perceber que ao apoiar a cultura e ao desenvolver projetos culturais e ao desenvolver políticas culturais, está a fazer bem a tudo o que é transversal à nossa sociedade, porque se as pessoas forem culturalmente educadas, se as pessoas forem felizes, não conheço nenhuma pessoa feliz que tenha feito mal a alguém, portanto, acho que mais amor, por favor. Muito bem, muito bem. Tivemos aqui um momento de partilha, de emoções às vezes mais exteriorizadas e outras vezes menos. Verificámos que a cultura é um pilar fundamental da sociedade, é um pilar que tem que ser trabalhado para que nós tenhamos uma sociedade com sentido crítico, educada, diferenciada, mas que é maltratada, continua a ser maltratada pelos órgãos, eventualmente, que decidem para onde é que poderão ser canalizadas muitas vezes as verbas, mas que também, ao mesmo tempo, parece que há uma janela de oportunidade e também passa por nós a responsabilidade de promovermos o que é que existe de cultura à nossa volta. Foi um momento bem interessante que nós tivemos aqui. Quero-vos agradecer. Esperemos voltar, para já esperemos ter a oportunidade de ir ver as vossas atividades culturais brevemente aí pelo Algarve ou por qualquer outro sítio do país. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Miguel, DJ. E a Teia de Impulsos e concretamente estas iniciativas que é a Teia de Ideias há de voltar outra vez num formato igual a este, agora no dia 13 de maio. E resta-me agradecer-vos este bocadinho que tivemos. Muito obrigado. A oportunidade de estar. Até à Obrigado. próxima.